Existem alguns erros comuns que as pessoas cometem ao usar o reduce. E esses erros eles são meio que parecidos com os erros que as pessoas cometem ao usar map filter. Erro comum, querer parar o reduce. Se a sua intenção é parar o reduce em um determinado ponto, você não deve usar o reduce. Existem outros métodos específicos para isso. Você pode usar, por exemplo, um for para usar a palavra break dentro dele. Dependendo da condição, você pode usar o sum. Então você não precisa usar o reduce. Você não deve usar o reduce se você quiser parar a execução dele em determinado ponto, em que esse determinado ponto seja antes de completar todos os itens do array. Você também não deve usar reduce se você não quiser retornar valor. Toda execução do callback do reduce precisa retornar o valor que você quer que seja acumulado entre as execuções. Ponto. Você não deve usar o reduce, você não precisa retornar valor. Então, outra forma de dizer, sempre que você usar o reduce, você deve retornar o valor que deve ser acumulado entre as execuções das funções. E claro, se você não retornar valor, o que vai acontecer? Toda função em JavaScript que não retorna valor, retorna undefined. Então você vai fazer, sem querer, a função do reduce retornar undefined. E isso pode causar um sério problema na próxima execução da função. Isso pode lançar um erro no seu código, né? Esse undefined que foi recebido no parâmetro pode estar engadeado em uma execução de um método, por exemplo. E aí não existe método em undefined. Então você pode receber um erro nesse caso. Outro erro comum que eu falei também sobre map filter e for each, né? Questão da nomeação dos parâmetros. No reduce, o segundo parâmetro geralmente vai ser o item para o qual a função está sendo executada, né? Geralmente faz mais sentido que o nome desse item seja o singular do array. Então, se o array se chama numbers, faz sentido para a legibilidade, para fortalecer a coerência do código, que o nome desse parâmetro seja number. No caso do reduce ser encadeado em um array numbers. E aí tem essa questão que eu falei, de que geralmente o segundo parâmetro vai ser o item, né? Tem uma particularidade do reduce que é o seguinte, você pode ou não declarar um segundo argumento para ele. O primeiro argumento que ele recebe é a função de callback, que ele vai executar para cada item do array. Você pode passar um segundo argumento também, que é o valor inicial, é o ponto de partida do acúmulo de valores. Então, por exemplo, se você quer somar 1, 2 e 3, faz sentido que esse segundo argumento seja 0. Por quê? Porque você está deixando explícito que o reduce deve retornar um número e o 0 ele vai ser o primeiro parâmetro accumulator vai armazenar na primeira execução da função. Na primeira execução da função, nesse exemplo de array 1, 2, 3, que você quer obter a soma de todos os números do array, o primeiro valor que a função deve retornar vai ser 1 nesse caso, né? Porque você vai somar, por exemplo, accumulator, que vai estar armazenando 0, mais o item da função, que vai ser, no caso, o parâmetro number, né? Então, accumulator mais number, nesse caso, vai resultar em 1. E aí, na segunda execução da função, 1 vai ser somado a 2 e assim por diante. Fechou? E, claro, um erro clássico, né, que muitas pessoas cometem ao usar reduce, que é executar efeito colateral dentro do reduce. 99,9% dos casos você não deve executar efeito colateral dentro do reduce. Por quê? Porque o reduce foi feito para você obter o valor reduzido do array que você quer, não para executar efeito colateral. Executar manipulação de DOM, fazer modificação externa, qualquer modificação externa, isso você deixa para o for each ou para algum método que foi feito para executar efeito colateral. Beleza?